Olá, sou o profissional de educação física Carlos Antônio Baldanza, mais conhecido como professor Baldanza. Sou formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Fui especializando em fisiologia do exercício e treinamento esportivo na Unifoa. Trabalhei, como foi assim dizer, na rede particular de ensino durante 28 anos. E trabalhei também na rede municipal de ensino durante 14 e na rede estadual de ensino durante 19 anos. Estou aposentado nesse momento desde 2018 e trabalhei em todos os, menos o nível da infantil, né, na formação infantil, mas de quinto ano até terceiro ano do ensino médio, trabalhei nessas escolas. Bom, em todos esses anos meus da minha formação e no trato profissional, eu analisei muitas situações no termos de convivência e a percepção junto às experienciações de aulas, em termos de percepção socioeducativa e sociocultural. Esse cultural que eu coloco é no sentido da própria advinda do feedback que o aluno traz de estudar da sua convivência no seu meio ambiente, na sua família. E como são graus diferentes, são categorias diferentes, vamos colocar nessa forma, porque, querendo ou não, a clientela, com referência, por exemplo, ao particular, ao estadual e ao municipal, existem meandros sociais envolvendo as classes que participam, que são relacionadas, atendidas pelo ensino público e o ensino particular. Bom, nesse andamento, existe essa progressão de diferenciações até em termos de comportamento e postura. A postura, muitas vezes, é advinda do que ele traz com relação ao que foi conduzido, foi paulatinamente categorizado no seu desenvolvimento infantil e até adolescente, juntamente com sua família e o grupo, o bairro. E dentro desse aspecto, o que pôde ser observado em termos comportamentais, havia sim algumas disparidades em termos de condição de disciplinar, respeito, indução na própria forma de verbalização, o julgamento pré-conceitual que era referido a muitos tipos de situações, que em outros setores, em outro tipo de escola, tinham um pouco mais ameno ou mais, vamos dizer assim, mais enfático esse tipo de diferença comportamental. Na forma de ver, de todos os lugares que eu trabalhei, todas as escolas, que durante um período bem extenso, foram 4 escolas, eu trabalhava durante a semana, uma média de 60 a 65 aulas que eu dava por semana, eu percebi que a relação direta de interdependência, multidisciplinaridade entre a direção da escola, entre o setor pedagógico, orientador, entre os professores, principalmente, e a família, ela tem que ter uma formação de uma corrente, tem que ser cada um tem que ser um elo que vai se unir para fortificar, fortalecer e ajudar a manter a sociedade dentro de um patamar que ela aprenda, que ela se desenvolva e que ela dê raízes para que haja frutos mais produtivos, possivelmente. Principalmente no aspecto do desenvolvimento do nosso possível futuro estudante, acadêmico, futuro profissional, futuro pai de família ou mãe de família, futuro cidadão de bem que vai conduzir essa comunidade, essa sociedade para um patamar melhor. Alguma experiência você passou? Porque você nunca atuou juntamente com um psicólogo escolar, não, né? Dificilmente, muito dificilmente. Teve alguma situação? Não, mais orientação mesmo, psicólogo em si, Não não. teve, né? Então, você vê a importância? Você acha que teve algum momento na sua vida que você achou que foi Não é necessário ter necessária a presença. do psicólogo? Dentro de toda a minha visão que eu tive nesses trabalhos, nesses últimos anos, realmente eu percebi que a ausência, a falta da presença diretiva
de um psicólogo dentro do ambiente escolar, ele realmente é notoriamente fazendo um sentido de ser presente. Ele necessitaria cumprir o corpo docente da escola. Porque dentro de muitas das minhas experiências que eu tive, que são muitos relatos, muitos momentos, muitos exemplos que eu poderia dar, o profissional que não está totalmente qualificado, não está totalmente envolvido com a atualização e até a composição do que realmente pode ser, tanto em termos comportamentais como em termos de ensino-aprendizagem, que envolve toda a gama de situação que o aluno traz com ele, toda essa carga que ele traz emocional, uma presente direção onde o psicólogo influenciaria diretamente, tanto em formas de ser interdisciplinar com o profissional, principalmente no meu caso como profissional de educação física, como também com a família. Essa ligação entre os dois, talvez não, com certeza facilitaria muito mais essa convivência, essa junção de objetivos, essa diretiva dos processos de ensino-aprendizagem e melhoria cada vez mais, né, o desenvolvimento do aluno como um estudante e como um possível íntegro cidadão crítico no futuro. Exemplo da psicologia do esporte. Agora, eu queria que você falasse para mim um exemplo disso que a gente acabou de perguntar, né? Que de alguma situação que houve essa necessidade. Eu poderia exemplificar aqui as formas que eu conduzi durante as minhas aulas, tanto dentro da classe como extra-classe. Um exemplo, na escola. Toda grande parte dos dias que eu dei aula nas escolas, todas elas, eu chegava um pouquinho mais cedo, do horário de entrada dos alunos na escola, e no local onde eles passavam, especificamente o portão de entrada, para se dirigir ao pátio ou propriamente às salas de aula, eu aproveitava um local no chão e escrevia uma frase de efeito. Era um tipo de forma que eu utilizava para também levar uma reflexão. Tanto uma reflexão como uma percepção de que havia algo diferente. E normalmente para o aluno, para o jovem, para o adolescente, ele percebe as coisas são diferentes porque chama atenção. E no fato de chamar atenção, era a mesma filosofia que normalmente a gente usa para a vida e para alguns tipos de momento. E em muitas situações eu percebi que alguns alunos falaram, puxa vida, aquela frase escrita no chão, eu acho que ela serviu demais para mim hoje, que aconteceu um fato assim, assim, assim. Isso acaba também liberando um pouquinho mais, dando um pouquinho mais de espaço para que o jovem, no caso o pré e o adolescente, se abram, eles coloquem para fora tudo aquilo que possivelmente está guardando e sentindo. Isso aí já era um ponto positivo. E ao mesmo tempo que eu colocava essa frase no chão, eu escrevia de giz no chão, que depois para lavar ficava mais fácil. Durante as minhas aulas naquela escola, naquele período, uma das primeiras coisas que eu perguntava ao adentrar a sala para começar a nossa aula era sobre se eles tinham percebido alguma coisa lá fora diferente. O que aconteceu diferente aconteceu quando chegou na escola. A grande maioria percebia que estava no chão. Claro que havia uns que não estavam ligando muito, estavam mais distraídos, não percebiam. Mas, mesmo assim, quando eu referenciava esse tipo de assunto, posteriormente, no horário deles do recreio, eles iam até o pátio, observavam a frase. Ele falou assim, olha, essa frase que eu coloquei lá no chão, eu gostaria que vocês lembrassem dela depois. Possivelmente eu deverei perguntar a respeito da frase, mesmo que eu coloque outra frase. E eu esperava, dentro da sala de aula, aquele momento nosso ali, que seria talvez um momento que alguns professores usam para oração, um momento que o professor use para explanar, por exemplo, a temática do horário, eu já usava também para que eles pudessem refletir a respeito e expor suas opiniões pessoais, com relação à sua própria vida, com relação ao que ele realmente achava, de suas perspectivas, ou até com referência ao que acontecia no ambiente dele familiar. Isso era um exemplo que eu coloco. Nos treinamentos, na parte mais psicológica, psicologicamente falando, trabalha-se muito com duas situações, a coragem e o medo. Mas o medo aí eu posso incluir a insegurança, a falta de capacidade e a inadequação. E a coragem eu posso incluir
o momento disciplinar, o momento da determinação, o momento da persistência e o momento da superação. Então, são dois lados que eu sempre trabalhei muito. Isso tudo dentro do esporte eu achei muito gratificante, muito apreciável, que rendeu muito mais diretivas de virtudes e capacidades do que propriamente só o esporte em si. Foi a percepção do indivíduo como pessoa, como ente importante, como aquele que vai fazer a engrenagem também ajudar a funcionar. Como cidadão, a sua percepção de integridade, separação e dissociação de ideias, de objetivos, e criar aspectos de melhorar a sua condição de meta. Né? E dentro disso tudo vem principalmente o respeito à disciplina. Agora, no contexto social e de junção, quanto mais eles se apegavam, quanto mais eles se uniam, quanto mais eles se conheciam, mais forte eram os laços que eles criavam. E esse processo emocional dava muita força, dava muita percepção, dava muita análise. E então era indutivo, tanto no processo organizacional entre eles, no processo de interdependência, porque praticamente chegava um dado momento de tanto eles estarem unidos que um às vezes dormia na casa do outro para saber que outro dia tinha treino ou ia para a escola. Um sempre estava em contato com o outro para saber porque ele faltou, porque ele não veio ao treino e não deixar de faltar. E os encontros extra classe, né, o extra treino também. Fora as experiências de vivência com outros tipos de trabalhos, em outros tipos de equipes, outros tipos de agremiações. Então, dentro de um trabalho psicológico, são alguns dos muitos exemplos que eu gostaria de até expor aqui, apesar de nós termos um tempo curto, que me ajudaram muito nesse desenrolar. Agora, eu também tenho que registrar a relação direta da convivência, da coparticipação em aulas e treinos dos dois gêneros juntos, tanto as meninas como os meninos, como eles se compunham e se remodelavam e se adequavam a diferenciações do sexo masculino com o feminino, principalmente em treinos indoor, né, de esportes especializados, onde havia maior contato físico. A análise de força, de condição, de percepção, controle de habilidade, influência de controle, a própria condição de respeito, de aceitação do outro. E a partir disso, tanto um lado como o outro, se desenvolvimento de uma forma que eles tivessem união de forças e não separação de ideias.